boa noite. Boa noite. Vamos abrir Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas capítulo 5, versículo 1. Diz assim: a pesca maravilhosa. Aconteceu que ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Então, tirando um dos barcos, que era o de Simão, pediram que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Irmão, nós temos que buscar o que é mais importante. E se eu não sei o que é importante para mim, pelo menos eu tenho que saber o que é importante para Deus. Né? Nós temos que descobrir o que é importante para Deus e para mim. Mas se eu não conseguir descobrir o que é importante para mim, eu tenho que orar e buscar o que é importante para Deus. Esses dias a gente estava aqui e a Bruna estava falando sobre orações. A gente tem que fazer orações específicas. Né? A gente tem que discernir, pedir um discernimento para Deus para fazer oração específica. Eu tinha falado com o pastor Daniel que numa quarta-feira, depois a Bruna falou isso, numa quarta-feira ele estava pregando aqui, ministrando, Deus me deu uma oração específica. No momento que ele estava ministrando, Deus falou comigo, eu escrevi, Deus me falou, você tem que orar isso aqui, me deu uma oração específica. Aí na madrugada eu fui mas eu falei isso para ele depois. Na madrugada eu fui ler um livro, e eu li a primeira página, não entendi nada, mas eu falei assim, eu aprendi que eu tenho que perseverar na leitura, não estou entendendo, mas eu vou continuar, quem sabe, mais na frente Deus fala comigo. Eu peguei aquele livro, comecei a folhear, quando chegou numa página, Deus me deu 5 orações específicas numa página. Aí eu fui anotando, eu tenho que orar assim, eu tenho que orar por isso e por isso. Orações específicas que eu estou orando todos os dias. Então, nós temos que descobrir o que é mais importante. Se não é para mim, se eu não descubro para mim o que é importante, as coisas que eu tenho que resolver, eu tenho que procurar buscar coisa que é importante para Deus. O importante para Deus aqui, Jesus fala da pesca maravilhosa, né? Aconteceu que ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Então, tirando um dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediram que afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava as multidões. Irmão, de onde Jesus ensinava? Do barco. Não precisa todas essas coisas, não precisa cadeira aqui atrás. Não precisamos ter uma igreja chique. Nós temos que se interessar pelo povo. Nós temos que pregar salvação. Primeiro o reino de Deus, depois as demais coisas você serão acrescentadas. Primeiro Deus toca no povo, salva o povo, depois vem as outras coisas. Nós não precisamos de lugar chique para ministrar, nós não precisamos de multidões. Se Deus der multidões, glória a Deus. Então nós vamos desanimar, vamos parar, porque Deus não deu a multidão. Porque não tem uma multidão, nós temos que ministrar de qualquer lugar. Um foi embora, por incrível que pareça, Deus levantou 4 para louvar, que está assumindo louvor. Mas é assim. Nós não podemos desanimar porque um foi embora. Nós não podemos desanimar porque nós somos poucas pessoas. Nós não podemos ficar fixado, precisa de coisa, cadeira aqui atrás, não precisa de príncipe sentado em altar, não há necessidade disso. Do barco, Jesus ensinava as multidões, nós temos que aprender a louvar a Deus em qualquer situação. Ele ensinava do barco, não tinha essas coisas, tudo que tem aqui, esses negócios, não tinha. E ele ensinava o povo, então nós temos que aprender, nós temos que ensinar em qualquer lugar. Em qualquer situação, nós nunca podemos parar. Nós temos que aprender isso, senão daqui a pouco nós estamos com uma ideia de igreja, né, de uma igreja tão moderna, né, nós temos que ver o que é importante para Deus, para nós, para o nosso ministério. Precisamos descobrir o que é importante para Deus, para o nosso ministério. O que é importante para Deus? Que a gente ministre, independente de situação, independente de quantidade de gente, independente de problema, dificuldade. Não tem um lugar maravilhoso, a gente ministra num lugar simples, não tem problema nenhum.
Jesus ensinava o povo do barco. Ele sentando-se ensinava o povo do barco. Ele não tinha altar. Ele não tinha púlpito. Ele não tinha nada disso. Então nós temos que aprender. Vamos dizer que seria... É mais do que humildade. Nós temos que ser isso. Nós somos isso aqui. Nós vamos ministrar em qualquer lugar. Nós vamos adorar a Deus em qualquer lugar. Se não tiver púlpito, não tiver altar, a gente faz igual Paulo e Silas, adora na prisão. Mesmo presos, vamos adorar na prisão. Deus está procurando verdadeiros adoradores, não é lugares. Não são lugares que Deus está procurando, lugar chique. Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Gente que diga, não, eu sou só isso mesmo. É isso aqui que eu sou. É isso aqui que a gente tem. É isso aqui que nós vamos ministrar. É isso aqui que nós vamos zelar. É isso aqui que nós vamos cuidar. Nós só temos isso aqui, então é isso aqui que nós vamos cuidar. Ah, mas amanhã Deus pode dar. Então, se Deus quiser, Ele dê. Se Ele não quiser, nós vamos ter que fazer do mesmo jeito. Vamos ter que estar domingo aqui, vamos ter que ter sexta-feira, vamos ter que estar ministrando do mesmo jeito. Então não é lugares, nós temos que saber buscar de Deus o que é importante. O que é mais importante, né? Para a minha vida é secundário, mas a vontade de Deus tem que ser mais importante. E a vontade de Deus é que a gente fale dele em qualquer lugar. Do barco, sem barco, com altar, sem altar, plataforma, sem plataforma, sem cadeira aqui atrás de preferência, não precisa. Deus quer que a gente só fale. Vamos só falar, o resto Deus faz. Não vamos se preocupar com nada. Vamos só falar da palavra. Né? Vamos só falar do reino. As outras coisas Deus vai acrescentando. Né? Deus é tremendo, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, mas quanto mais simplicidade, melhor. Simplicidade não tem nada a ver com pobreza. São duas coisas diferentes, né? Porque tem muito rico que vive a vida simples. E a coisa mais bonita é um rico humilde. Né? Um rico que vive na sua simplicidade. Então, nós não precisamos de nada. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos declarar isso? Levanta tua mão e fala assim, não preciso de nada. Eu tenho tudo em nome de Jesus. Tudo em nome de Jesus. Amém? Vamos se alegrar porque nós temos tudo. Está sobrando. Deus dá muito mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Está sobrando, mas está sobrando muito dinheiro? Não. Talvez hoje você já comeu 2 misturas, está sobrando. Olha que Deus tremendo, Deus maravilhoso. Talvez você comeu hoje, já comeu sobremesa. Olha que coisa, está sobrando. Você já acordou hoje de manhã, está sobrando, hein? Que Deus tremendo, que Deus maravilhoso. Precisamos ser contentes com aquilo que Deus está fazendo. Amanhã não pertence a nós, e Deus já está no amanhã. Deus já está lá no amanhã. Nós não conhecemos amanhã, mas Deus conhece amanhã, Deus já está lá. O ontem já foi. Se preocupar mais com ontem, não foi. A regra principal, vamos fazer coisa boa hoje, coisa boa, para a gente colher coisa boa amanhã. Vamos fazer as coisas direito hoje, para a gente colher uma coisa direita amanhã. A regra principal é essa. Mas sem preocupação. Não vamos se preocupar com nada. Deus está nos dando tudo. O Senhor está nos dando tudo. Tudo que nós precisamos, o Senhor está nos dando. Tem dia que é só o maná, é aquele maná. Tem dia que é o dia só do maná. Pega só o maná. Ah, mas eu vou pegar para amanhã. Vai criar bicho e o sol que vai nascer vai estragar, vai apodrecer. Vai criar um mau cheiro que criava lá no arraial, quando se preocupava muito com amanhã. Tem que fazer plano? Tem. Vamos fazer plano. Qual é o plano? É estudar? Vamos estudar. Vamos fazer plano. Mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Né? A resposta certa vem da boca do Senhor. Então não importa o lugar, não importa o número de gente. Isso é importante, mas no nosso momento aqui não tem importância. Nós temos que fazer o que temos que fazer. Nós temos que zerar daquilo que Deus colocou na nossa mão. Nós temos que fazer com alegria, temos que fazer com carinho aquilo que Deus colocou na nossa mão. O Lucas 22, 24. Suscitaram também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Aqui Jesus tinha o mesmo problema que tem hoje. Um deles queria ser o maior. Um deles queria aparecer mais. Não precisa isso. Nós temos que se curar dessa doença. Nós não precisamos aparecer para ninguém.
Ah, mas eu queria ser muito famoso. Mas quem não é visto, como é que é? Quem não é visto, não Não é é? lembrado. Não é lembrado. Ah, mas o Davi não foi visto por ninguém. Estava lá no meio do mato, Deus viu Davi. E sabe o que aconteceu? Quando Davi apareceu, que se tornou o grande rei de Israel, sabe o que Deus deu para ele primeiro? Ele se tornou o grande rei de Israel. O que Deus deu para ele? Que fez dele um rei. Estava esquecido, lá no meio do mato. Aí Deus falou: vou dar um negócio, você vai virar rei. Eu não quero. O que Deus deu para Davi? Que fez ele um rei? Um gigante, grandão, para ele matar e virar rei de Israel. Às vezes, o que vai nos levantar, o que vai fazer a gente crescer, são gigantes que aparecem na nossa vida. Não é coisa que Deus vai chegar lá e encher seu bolso de dinheiro, de ouro, de prata, e você vai crescer. Não, Davi não era visto por ninguém. Quando é que ele foi visto? Quando ele matou o gigante. Aí o nome dele cresceu, né? O nome dele cresceu. Então, eles querem saber que Jesus tinha esse problema já, o que tem hoje. Hoje a igreja do Brasil é uma igreja maravilhosa, está crescendo, nós já estamos quase alcançando o número dos católicos no Brasil. Tá nada, a igreja esfacelada, uma igreja que só briga, você vai ter uma brigando com a outra de dia, de tarde, de noite. Um reino dividido. É as tribos, cada um tem sua tribo, cada um tem sua. Cada tribo é melhor do que a outra. Uma igreja que está crescendo nada, está inchando. É o modismo que está tomando conta da igreja. Porque é uma igreja que só briga. Uma hora é um que briga com o outro, aí o outro briga com o outro, aí o outro briga porque revela CPF, aí o outro briga porque, né, fala em línguas, aí o outro briga com o outro por isso, e só vive em briga. A igreja que está crescendo, né? Está crescendo bastante. A igreja esfacelada, quebrada, partida. Cada um está cuidando do seu reino, né? Então, e eles queriam saber quem era o primeiro. Aí Jesus falou assim: suscitaram entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja o menor. É aquele que dirige, seja como que serve. Quem é o maior? Aquele que serve. Nós queremos ser maior, vamos ser maior para Deus, não maior para os homens, os likes, número um. Não, vamos tirar isso, nós ministramos em qualquer lugar que Deus colocar a gente vai lá e ministra com alegria, sem negócio de querer ser o número um. Vamos ser pessoas simples. O evangelho é muito simples, vamos ser pessoas simples. Tem um provérbio que diz que a humildade precede a honra. Quem quiser ser honrado, primeiro precisa aprender a ser humilde. Então, vamos ministrar do barquinho sem problema nenhum. Nós não temos, não tem. Quem não tem, não tem. Né? Quem não tem, não tem. Quem tem, tem. E aí, qual é a situação? Não vamos querer ser o maior. O maior é aquele que serve. O maior é aquele que serve. Então vamos ser o serviçal da igreja. Né? Vamos procurar ser o serviçal. Esse é o nosso ministério, é o nosso chamado. Vamos procurar ser o serviçal da igreja. Vamos procurar servir, porque para Jesus, maior é aquele que serve, não é o que manda, não é o que domina, é aquele que serve. Então vamos procurar servir. Não tem lugar para a gente ministrar. Aliás, até o avivamento da Rua Azusa, o avivamento da Rua Azusa, quando houve o avivamento da Rua Azusa, ele começou a ministrar em cima de uma caixinha ele subia numa caixinha de madeira, parecia uma caixinha, sabe essas caixinhas de laranja, de alho, ele subia ali e ministrava. E houve um avivamento tão grande no avivamento da Rua Azusa, salvou muita gente, mas ele ministrava de uma caixinha de laranja, subia em cima e ministrava, era o altar dele. Não precisamos dessas coisas, vamos se limpar disso, não precisamos ser o maior em nada. Como o Flor estava falando aqui, deixa Deus mostrar as coisas, não fica falando, eu sou um dizimista, você vai arrumar, suscitar confusão. Ó, calar, deixa Deus mostrar as coisas acontecendo devagarzinho. Deixa as pessoas chegar e perguntar, você não mora mais? Não, mora aqui agora. Deus é bom. Deixa Deus mostrar as coisas na nossa vida. Né? Não precisamos ser o primeiro em nada.
Vamos desistir de ser o primeiro, vamos ser aquilo que Deus quer que a gente seja. Ah, qual é o melhor ministério? O melhor ministério é o semeador para mim. Para mim, o melhor que tem é esse aqui. Como eu falei para você, o Edir Macedo entrar aí agora, vamos trocar de igreja? Eu não vou. O meu negócio é aqui, o chamado é aqui. Deus mandou fazer isso aqui. Não é aí. Então, o melhor lugar é no centro da vontade de Deus. É o melhor lugar. A gente está no centro da vontade. Então, a gente tem que procurar entender a vontade de Deus. Nós temos que procurar entender, né? Buscar o que é mais importante. Então, nós temos que buscar o mais. E o mais importante não é para mim. O mais importante é para Ele. Tem que ser para Ele. Primeiro para Ele. Depois Ele acrescenta as coisas que Ele tem que acrescentar na nossa vida, né? Então, não tem maior. Aquele que serve vai ser o maior. Né? Aquele que serve lá na igreja, aquele vai ser o maior. Não tem nomenclatura, né? Não tem isso. Até um dia, se vocês quiserem tirar esse nome de pastor, meu pode tirar. Isso não há necessidade disso. Isso não é o que chama a atenção de Deus, não é meu cargo, meu título. Isso não pode chamar a atenção de ninguém. Né? Sou profeta, eu sou pastor, eu sou fulano, sou ciclano. Isso para nós não vale nada, é um lixo. Prefeito documental é bom, tem que ter. Prefeito documento para a gente assim não significa nada. É um título. Né? Então, o maior é aquele que serve. Então nós temos que focar em servir pessoas. Esse deve ser o nosso foco, né? Servir as pessoas. João 13:5. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Jesus lavava os pés dos discípulos. A sequência. Nós precisamos de lugar chique para ministrar. Onde Deus mandar, a gente vai ministrar, não tem problema nenhum. Não precisamos ser o primeiro em nada. Deixa Deus mostrar as coisas, deixa Deus honrar a gente, né? E as pessoas vê a honra de Deus na nossa vida. Não precisamos falar nada. Né? Que somos nada, não fazemos nada e deixa Deus honrar a gente. E o próprio Jesus lavava o pé dos discípulos. A pessoa que coisa, né? Maravilhosa, né? O rei dos reis lavando o pé dos discípulos. Vamos ter um encontro com a gente mesmo, vamos ter um encontro com a nossa alma. Vamos ser apenas aquilo que Deus quer que a gente seja, nada mais, nada menos. Não tirar a soberba do nosso coração, tirar o orgulho. Né? Vamos ser apenas aquilo que Deus quer que a gente seja. E Deus quer que a gente seja apenas o barro. Só isso. O vaso de barro, né? Só isso, que dependa dele que a gente seja o vaso de barro. E o próprio Jesus deu exemplo que ele lavava o pé dos discípulos. Ele não chegou lá, eu sou o primeiro, né? Eu sou o grandão, eu sou o chefe, eu sou... Não. Foi lá lavar o pé dos discípulos. A quem é o maior? Nós queremos saber quem é o maior. Não, o maior é aquele que serve. Aquele que serve vai ser honrado. Ter uma honra em servir. Aquele que serve vai ser honrado. Ah, mas nós queremos um lugar chique para ministrar. Não precisa. Jesus ensinava o povo sentava no barquinho, ensinava o povo lá do barquinho. Não precisa disso, né? O 1 Pedro 5:1. Qual era o cargo do Pedro na igreja? Pedro era... O que o Pedro era? O apóstolo. E Paulo era o apóstolo. Olha o que Paulo escreveu. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles. Paulo era o apóstolo, o grande apóstolo, mas se igualava igual as pessoas. Vamos jogar esse negócio de título fora. Olha, eu saí aqui da igreja de semeador, cheguei em outra igreja, me deram um título de pastor. Vamos jogar esses negócios fora, esses lixos fora. Isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é a nossa vida, nosso coração, nosso interior, é o que agrada a Deus. Então,
Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, sou presbítero como eles. Paulo não tinha problema nenhum em se igualar com as pessoas, todo mundo igual. Não tinha problema nenhum. Paulo era o grande apóstolo, que escreveu metade do Novo Testamento. Mas quando ele escreve, ele diz: eu sou presbítero igual a vocês. O cargo de apóstolo seria maior, mas ele não vê problema nenhum em se igualar com as pessoas. Vamos ser um pouquinho mais humildes, vamos se igualar com as pessoas mais um pouquinho. Vamos estar mais com as pessoas, né? Para a gente poder ganhar alguém para Jesus, precisa estar com elas. Então, Paulo ele não via problema nenhum em se igualar com outras pessoas. Então não precisa lugar chique para a gente ministrar. Não precisamos ser o primeiro. Vamos servir, o maior é aquele que serve. É tudo o contrário. O maior é aquele que serve. E Paulo escreve para Pedro dizendo: eu que sou presbítero como vocês. Podia falar: eu sou apóstolo. Eu sou o maior, o maioral. Não, eu sou presbítero como vocês. Não há necessidade desse orgulho, né? De receber nome. Não há necessidade disso. Não precisamos nada disso. Deixa eu terminar aqui. 2 Reis 3:11. Eles estão lá. 2 Reis 3:11. Eles estão lá no deserto, né? Eles vão para guerra contra o rei de Moabe. Vai Jorão, filho de Acabe, vai Josafá e vai o rei de Edom. Então eles vão por um caminho. Os moabitas, as fronteiras eram muito fortificadas, escolheram pelo deserto. Seria o caminho mais fácil para invadir Moabe. O que acontece? No meio de 7 dias dentro do deserto falta água. Não tem água. Voltar, morre, para frente morre. Os animais morrem, não tem água, não tem nada. Josafá perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para consultarmos o Senhor? Por ele respondeu os dos servos do rei de Isaac: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Não falou que está um grandão, um grande profeta. E foi o que deitava água sobre as mãos de Elias, que orou e Deus fez um grande milagre. Que Deus fez chover no deserto. Teve água lá no deserto. Vocês não vão ver barulho, né? Não vai ter vento, não vai ter nada. Mas amanhã vai ter água. E o inimigo vai ser desbaratado também. E venceu, Israel venceu o inimigo pelas profecias do Eliseu. Mas era apenas, qual era a referência dele? O que deitava água sobre as mãos do Elias. Não era o profeta, não era o apóstolo, não era ninguém. Era apenas o que servia o profeta Elias. Era aquele que apenas levava água para lavar as mãos do Elias. Esse aí orou e Deus fez um grande milagre. Ó, vamos, né? Ser um pouquinho mais humilde. Vamos ter um encontro com a gente mesmo. Precisamos encontrar às vezes a gente se perde da gente mesmo. E precisamos se encontrar com a gente mesmo, ter um encontro com a nossa alma. Precisamos ter um encontro com a nossa alma. Já tivemos um encontro com Jesus, mas às vezes precisamos se encontrar com a nossa alma porque a gente se perde. Então vamos se achar, vamos se encontrar. Como é que a gente se encontra? Não precisa de lugar fascinante para ministrar, não. Qualquer lugar que Deus pode, a gente ministra. Não precisa de um lugar fascinante. Não precisamos ser o primeiro em nada. Nosso nome não precisa ser badalado, não precisa ser o primeiro em nada. Se Deus quiser fazer nosso nome conhecido, é com Deus. Se Deus não quiser, também não tem problema nenhum. Isso não pode ser a nossa motivação. Nossa motivação tem que ser aqui. Nós temos que ensinar que é onde Deus colocou a gente para ensinar. Aí é de um barquinho, vamos ensinar do barquinho. Não precisa nomenclatura. Não precisa nome. E Paulo, quando ele escreve: eu sou presbítero como vocês, ele não via problema nenhum em se igualar com os outros. Ele não estava em depressão, desanimado, né? Não. É que aquilo fazia parte da vida dele. Ele apanhou tanto na vida que essas coisas essas coisas de orgulho saiu da vida do apóstolo Paulo. O orgulho, a soberba saiu dele. Eu sou presbítero igual a vocês, não vejo diferença nenhuma. Quando a gente senta em qualquer lugar, senta com qualquer pessoa,
A gente não escolhe ninguém, não puxa o saco de ninguém porque é mais rico. Paulo se limpou dessas coisas aí. Ah, precisamos de um milagre aqui, tá todo mundo morrendo, os animais estão morrendo, os soldados vão morrer, para trás morre, para frente morre. Será que tem uma solução? Tem, tá lá com um homem lá que lavava a mão do Elias, levava água para ele lavar as mãos dele, ajudava, refrescava o profeta. Era o aprendiz do profeta, né? Aquele que refrescava as mãos do profeta, o Eliseu tá ali, ó. Aí Eliseu orou e Deus fez um grande milagre. Nós não precisamos de nada, nós temos tudo. Está tudo dentro de nós. Vamos se encontrar. Nós não necessitamos de nada. Está tudo dentro de nós. Vamos repetir isso de novo? Levanta sua mão e fala assim: em nome de Jesus, eu não preciso de nada. Eu tenho tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.